Bom dia, pessoal, como é que estão? Bem-vindos então à nossa continuação da aula de Geografia. A gente está comentando então sobre o mundo globalizado, sobre como a gente tem, né, novas concepções de globalização, como é que isso nos afeta, né? A gente tem uma globalização cultural, a gente tem uma globalização que também torna o mundo de uma certa forma bem desigual, e é essa parte que a gente vai ver. Por que a gente vai ver essa parte, pessoal? A gente vai ver essa parte para poder preparar vocês para estudar o continente do qual a gente habita. Nós moramos na América, tá? Em especial, nós moramos na América do Sul. E nós vamos estudar, então, a partir da metade agora desse primeiro trimestre, depois no segundo e terceiro trimestre, nós vamos estudar todo o continente americano. Então, a gente começa pela América do Norte, que é composta, então, pelo Canadá, pelos Estados Unidos, pelo México. E aí a gente vai para a América Central, que é muito grande, porque tem bastante países pequenininhos, né? Então, e é desconhecido porque muitos são praticamente ilhas, né? E aí ficam ali distante um pouquinho às vezes da nossa realidade. E uma outra grande parte do continente, sim, né? A América do Sul. E principalmente o gigante dessa América do Sul, que é o Brasil, que é o país que a gente habita. Por que isso? Por que é interessante a gente ver as desigualdades que acontecem, então, no mundo global? Porque nós, como um continente que fomos colonizados, né, um continente que foi colonizado no século XVI, que foi muito explorado, então, por nações europeias, e quando eu falo isso eu me refiro ao continente inteiro, porque a Inglaterra lucrou muito com os Estados Unidos e lucrou muito com o Canadá também, a França também teve um grande lucro com isso. Então, esse continente ele foi um continente provindo de grandes explorações. A gente pensar um mundo globalizado, pensar um mundo em globalização, a gente tem que pensar desde lá da época das grandes navegações. Ali começa, então, a um mundo se globalizar. Ali começa então o mundo a ter contatos, a ter comércio, a contatos com outra língua, né, a contatos do que um país tem para oferecer em contrapartida do que o outro país tem, em questões de mão de obra, né, o que vai se levar de mão de obra qualificada de um lugar para levar para outro, enfim, né, as questões culturais, os temperos que se usavam em alguns lugares. Então, isso começa então o processo de globalização. A primeira revolução industrial, a segunda revolução industrial, elas também vão fazer parte desse processo de globalização. Por que é importante, gente, a gente saber? Porque nós, como um continente que foi dominado e habitado, então, por países europeus, nós sofremos muito com essa questão da globalização, porque nós não ficamos com uma grande parcela da globalização, né? Com exceção dos Estados Unidos e do Canadá, que são grandes potências, nós, do México para baixo, nós sofremos então com crise de desigualdade nesse mundo globalizado. As nossas economias, elas foram tardias, né? A produção industrial brasileira e mexicana, ela foi tardia, né? A produção da Argentina. Então, essa questão que hoje a gente tem dificuldade financeira, ela nos atrapalha também nessa questão da globalização, né? Nessas desigualdades que o mundo tem. E até a gente tem um geógrafo brasileiro, o Milton Santos, que ele fala muito disso, né? A globalização vista do lado de cá, ou seja, né, como se a gente pegasse o planeta Terra, né, pegasse a Terra e dividisse certinho entre hemisférios norte e sul, o norte globalizado e super evoluído, e os países então abaixo da linha do Equador, praticamente todos numa situação bem mais difícil, né? E aí pega a nossa região, pega então o Brasil, pega todos os países da África, tá? Então a gente tem que ter um olhar cuidadoso sobre essas questões. Bom, eu passei para vocês algumas coisas que são relacionadas, então, um textinho, crise e desigualdades no mundo global. Efeito estufa, né? Que as pessoas dizem que às vezes é brincadeira, que é bobagem. Não é brincadeira, não é bobagem, é muito sério. Para vocês terem uma ideia, o planeta tem aquecido tanto, gente. O ano passado, antes de ter toda aquela confusão que está acontecendo no Chile, eu fui
eu fui no Chile. Eu fui conhecer então Santiago do Chile e fui conhecer as cordilheiras dos Andes. A época que eu fui era época de inverno. Era para estar muito, muito, muito frio. Tava frio, mas não era o frio absurdo, gente. Eu fui na neve, fui na parte realmente gelada das cordilheiras e era para estar nevando e não tava. Então, eu precisei de roupa especial, porque o gelo que ficou concentrado, ele molha, então a gente fica molhado, não pode. Mas teve uma hora que eu tive que começar tirando roupas, porque esquentou muito, ficou muito quente, né? E aí eu subi de teleférico numa parte mais alta, e lá eu podia ver boa parte das cordilheiras, era muito alto. E eu vi, assim, ó, os picos das montanhas sem gelo, muito derretimento. E isso tudo em questão do aquecimento global. E aí a gente pensa assim, vamos pensar no continente antártico. Né? A Antártica derretendo, gente, eleva o nível dos mares. O nível dos mares elevando vai diminuir a faixa de areia, a faixa de proteção que a gente tem. Né? Aquece a água, acaba com a biodiversidade da natureza, né? Causa chuvas extremas em alguns lugares, causa falta de chuva extrema em outros lugares. Haja vista a gente agora aqui no Rio Grande do Sul passando essa dificuldade de chuva. Então, além do clima ter essas peculiaridades por si só, a gente colaborando então com essa produção em massa de indústrias, a gente então acelerou muito mais esse processo de aquecimento, e ele é muito sério, né? Ele é um prejuízo enorme para nós e para os nossos filhos, né? Vocês que vão ter filhos, vocês que vão ser a geração para frente, aí a gente vai ser prejudicado bastante com isso. Bom, o que acontece então? O que se destaca? Derretimento de geleiras, aumento de nível dos oceanos, inundações, alteração do regime de chuvas, né? Que é o que eu já tinha comentado para vocês. E o que causa o aquecimento global? Nós somos um dos grandes causadores do aquecimento global, nós como instituição, Brasil, país, porque nós desmatamos muito. O desmatamento é uma das grandes causas. E aí vocês perguntam, tá, mas e por quê? Porque a gente não está na fase legal, a gente não consegue captar os recursos globalizados que outros países têm. Então, ainda nos sobra para fazer recursos, tá, gente? Atividades mais simples, como a atividade da agricultura. E para isso, muitos desmatam, para quê? Hoje em dia, o ser humano come muita carne, a gente come muito mais carne do que já comeu em qualquer época da vida. Então, desmatam, vão lá, fazem pasto e criam gado. Então, isso é uma situação muito ruim para o nosso clima. Queimadas, né? Nós temos uma floresta tropical, floresta amazônica, que pegou fogo e foi horrível, né? As queimadas que a gente teve. A gente viu as queimadas na Austrália também, que é um país de clima tropical, né? Então isso são coisas que vão desgastando muito e vão poluindo cada vez mais esse planeta, né? E a queimada de combustível, principalmente então carvão mineral, petróleo, gás. Vou dar um exemplo para vocês, a China. Né? A China e os Estados Unidos, então, eles trabalham muito com esse tipo de combustível nas empresas, eles produzem de nível acelerado, mais do que se possa imaginar. Por incrível que pareça, essa pandemia que deu agora, do coronavírus, ela fez, então, um pouquinho dessas emissões de gás hoje em dia baixar, né? Então, infelizmente, um remedinho aí que acabou colaborando, né, para melhorar um pouquinho o clima. Tá? E observação, então, quanto mais se usa esses combustíveis fósseis, menos se investe em energia sustentável, tá? Por quê? Porque eles são mais simples, é mais barato, né, do que tu gastar com pesquisa, com desenvolvimento de outros modos energéticos. O segundo tópico ali que eu coloquei, então, energia e o meio ambiente. Então, a gente tem diversas formas também de tratar essa energia, de ter energia sustentável, né, de levar essa energia a mais pessoas. Energia, olha que energia solar, gente, nós somos um país tropical, nós tínhamos que ter investimento de energia solar para todas as residências. Né? Isso é algo que a gente vê em países, por exemplo, na Europa, em países, né, como a Alemanha, por exemplo, que faz muito frio, que o inverno é muito rigoroso, mas praticamente tu vai andando nas estradas e tu vai vendo, né, as placas de energia solares nas casas. Então eles fazem uso de uma coisa que nós poderíamos fazer com muito mais benefício, porque tem muito mais sol aqui. Né? E a gente não usa. E quem consegue colocar gasta muito. Hoje em dia, para colocar numa casa normal, né, numa casa, não precisa ser uma casa muito grande, mas uma casa pequena, a média, se gasta em torno de 12 a 15 mil reais para colocar energia solar, né? Então, tu ter
esse valor em dinheiro disponível para poder pôr. Não é para todo mundo, não é um acesso, né? E era uma coisa que os governos deveriam investir. E por que não investem, professora? Porque vamos pensar assim, gente, é muito mais fácil eu desviar um rio de dinheiro construindo uma hidrelétrica, construindo uma obra faraônica, do que eu investir, né, na isenção de imposto para as pessoas que trabalham com energia solar, para aqueles que fazem o equipamento, que vão colocar esse equipamento nas casas das pessoas, né? Então, os desvios de dinheiro aí são muito menores, né? Energia, então, hidrelétrica, né? Mas também precisa investir muito. Energia geotérmica, que é aquela que vem do centro da Terra, né? Que é aquela que dos centros, os geysers que se abrem e vem então aquele calor, que também pode ser usado para energia. E energia oceânica, né? O movimento das ondas a gente também pode usar. Produção e consumo desigual de recursos naturais. Né? Atualmente, então, o comércio mundial se amplia sem que tenha sido resolvido questões energéticas e seus efeitos ambientais. Por exemplo, então, países, se vocês acompanharem noticiários, olhem como é que é a situação da Índia. A Índia é um dos maiores produtores do mundo, gente, mas é um país extremamente populoso, né? Mais de 1 bilhão de pessoas, né? 1 bilhão e 300 pessoas, 1 bilhão e 300 mil pessoas. As pessoas vivem em situações degradantes, né? Só os 300 milhões deles já é mais que a nossa população aqui, a gente já passa trabalho aqui, já tem gente morrendo, né, em pobreza extrema. Então vocês imaginem países assim. Desigualdade entre regiões mais ricas e mais pobres, né? Que eu falei principalmente para vocês, aquela divisão do planeta, né, em hemisfério norte, hemisfério sul. Os países menos desenvolvidos então sofrem com pobreza, com fome, doenças, busca por maior participação do comércio mundial. Já os países desenvolvidos, né, concentram riquezas, rendimentos, recursos e altos níveis de consumo. Né? Então, ou seja, países como Brasil, países como China, países a China tem uma das maiores economias do mundo, tá, gente? Mas uma disparidade de pobreza ainda muito grande. Países como Índia, né? Produz, e não é o indiano que consome aquele produto, né? Aquele produto vai para fora, né? Ele vai para países grandes, ricos. Nós, muitas vezes, aqui produzimos muitas coisas e nós não acabamos, muitas vezes, consumindo o que a gente produz e vai para fora, tá? E isso que a gente não tá nessa situação ainda de alguns países. Modelos econômicos então versus meio ambiente, o que acontece? Os países desenvolvidos se apropriam de grande parte das riquezas mundiais e figuram entre os principais poluidores do mundo, os quais consomem mais recursos. Nos Estados Unidos, gente, eles consomem tantos recursos, eles poluem tanto que, por exemplo, as pessoas não têm talheres em casa, as pessoas não sentam, elas não colocam uma mesinha, é tudo descartável, se come tudo com a mão, com papel, com um garfinho plástico, né? É muito lixo, estraga uma coisa, não se conserta, se compra outra, então a sociedade do consumo, ela é muito forte, né? Isso, claro, movimenta a economia, mas a gente também precisa consumir de uma forma consciente, né? O europeu, por sua vez, ele tem um pouquinho essa diferença do estadunidense. Por exemplo, na Europa tem poucos shoppings, não tem tanto como nos Estados Unidos, como no Brasil. Procura se consertar, se mantém mais tempo as coisas, mas mesmo assim tem países europeus que o consumo é super alto, né? Países como o Japão o consumo é muito alto, países como a China, né? Aqueles que conseguiram atingir uma sociedade, uma classe média ou média alta também consomem pra caramba isso, prejudica muito essa questão climática, né? O fora não existe, o lixo que a gente tira da casa da gente, ele não desintegra no ar, né? Ele vai para um aterro, ele vai para algum lugar, alguma coisa é reciclada, mas ele não some do planeta, né? Sai da nossa casa, mas não saiu do mundo, né? Continua aqui. Não é à toa que a gente tem tanta poluição em oceanos e mares, tá? Para enfrentar então os problemas ambientais globais, é necessário prever um modelo de produção atual com hábitos e chamada sociedade, né, de consumo, para que a gente tenha bens de serviços elevados, né? Então, conscientizar as pessoas, isso é uma coisa difícil. E por último, então, eu tenho aqui a sociedade de consumo e os valores sociais, ou seja, né, às vezes as pessoas são consideradas, elas valem mais porque elas têm do que elas são. E isso é um problema, isso é um perigo muito sério, né? E às vezes a gente faz também essa questão, né? A gente também às vezes valoriza a pessoa pelo ter e não pelo ser. E isso é muito complicado, né? Consumo, então, de determinados produtos passou a ser entendido como sinal de poder e de prestígio,
né? Então aquele que mais tem, aquele que mais compra é aquele que mais pode, né? Então, e nem sempre isso, porque às vezes muitas vezes pessoas compram, consomem desorbitadamente, né, de uma forma muito ampla, mas na verdade elas estão apenas se endividando. Às vezes as pessoas vão reparcelando fatura de cartão de crédito. Os Estados Unidos é um exemplo disso, gente. Os Estados Unidos é o país mais consumidor do mundo. As pessoas lá vivem devendo. Elas compram uma casa e elas hipotecam aquela casa. E aí então elas estão sempre devendo aquela casa. Elas terminam de pagar, elas façam a dever para pagar uma faculdade, para pagar uma reforma, para pagar os custos, né? Eles não têm um cartão de crédito, eles têm 4, 5, 6 cartões de crédito, então eles estão sempre pagando essas faturas. Eles trabalham, não trabalham horas e horas e horas em apenas um emprego, mas trabalham em 2, 3 empregos para poder dar conta, né? E aí vocês já viram aquela sériezinha Todo Mundo Odeia o Chris? Ah, meu marido tem 2 empregos? Sim, lá os maridos têm 2 empregos, as mulheres têm 2 empregos, as esposas têm 2, 3 empregos, né? Para poder dar conta de pagar, né? Os consumos que eles têm, tá? É uma sociedade extremamente consumista, né? E a publicidade e a propaganda, então, elas contribuem muito para esse modo de vida. Se a gente ligar nossa televisão agora e olhar as propagandas, todas elas vão nos impulsionar a comprar, né? Não é à toa que a gente está vendo, então, os comerciantes, essa categoria muito apreensiva, né? Querendo abrir as lojas, vender, mas às vezes eles até param e pensam, vão vender para quem? Se as pessoas não saem, se as pessoas estão com medo e querem se cuidar, vamos vender para quem? Né? Então, mas na verdade a gente trabalha então com uma sociedade de consumo. A gente, quem tem celular, gente, quem tem aplicativo de qualquer coisa, vocês estão recebendo no celular de vocês, loja tal vendendo sem frete, loja tal, sabe? Nos impulsionam a comprar o tempo inteiro, né? O capitalismo, ele é um monstro que precisa ser alimentado constantemente, ele é insaciável, né? Então, esse modelo hoje econômico que a gente vive no mundo, ele então causa essa disparidade muito grande entre países que estão, né, na parte de cima e os países que estão na parte de baixo, né? Então, nós estamos do lado de cá, gente, tá? A gente tem que ter um outro olhar. Bom, espero ter esclarecido, então, o conteúdo para vocês. Vocês têm umas atividades que é para copiar no caderno. É uma listinha de exercícios que eu estou mandando para vocês. Eles são todos de marcar. Eles são exercícios de contexto objetivo, ou seja, vocês vão copiar e vão escolher uma das alternativas. Professora, eu posso colocar só a alternativa correta no meu caderno? Não. Copiem todo o exercício, né? Copiem o exercício, façam esse exercício, tentam responder, depois a gente, quando retornar para a escola, a gente vai corrigir, tá? Eles são bem tranquilos, bem fáceis de fazer, mas eu quero que vocês copiem, que vocês tenham tudo, até para eventualmente, numa possível prova, vocês terem noção de como mais ou menos serão as perguntas, das opções que vocês vão ter, o que tem que descartar, o que não tem. Então, tudo isso é importante. Beleza? Semana que vem, então, a gente começa conteúdo, já estudando especificamente, então, a nossa região, a nossa América, né, a nossa grande continente americano aí que foi descoberto e invadido, né, descoberto não, nem tanto, né, porque já existia, não era algo, né, mas que foi invadido, que foi dominado, que foi saqueado, né, a América, ela sangrou muito para ser a América que ela é hoje, né. Ela é fruto de muita exploração, de muita violência e diversas violências, tá? Não só a violência contra a morte do indígena, mas contra a violência do corpo das mulheres que foram violentadas, né? Enfim, assuntos que nós vamos conversar nas próximas semanas. Tchau, tchau, pessoal! Bom final de semana, descansem um pouquinho no final de semana, né? Façam as atividades, geralmente procurem manter esse ritmo aí de segunda a sexta, no final de semana vocês descansam, pra gente ter sempre esse ritmozinho aí mais ou menos frequente de estudos. Beleza? Se cuidem, beijo, beijo, tchau, tchau!